E aí, galera, belezinha? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre conflitos étnicos, tá? Uma aula que é condizente aí ao terceiro ano do ensino médio, apesar de ter alguns princípios históricos, ela envolve também a questão da geografia. Vamos lá? Os conflitos étnicos envolvem questões religiosas, territoriais, políticas e culturais. O embate entre grupos ou comunidades com características diferenciadas, muitas das vezes, resulta em genocídio. Os conflitos étnicos são antigos na história da humanidade. Ainda lá na pré-história, segundo alguns antropólogos, os neandertais foram extintos em função de um conflito causado por diferenças étnicas contra os Homo sapiens. Então, assim, vários outros povos também sofreram com aniquilações no decorrer do tempo, lá na Idade Média. E foram vários os conflitos ocorridos por interesses de um reino dominar o outro reino, que possuía, origens culturais diferentes. Houve também as cruzadas, e um dos casos mais emblemáticos do período. Então, em linhas gerais, travavam-se do embate entre cristãos e muçulmanos. Então, se a gente for falar, por exemplo, agora no caso, na Idade Moderna, houve também um dos maiores genocídios da história humana. Em meio ao processo de expansão marítima, os espanhóis chegaram até as Américas e encontraram um povo com características bem distintas, que na verdade são quem? São os índios. Então, com o intuito de colonizar as novas terras e enriquecer os cofres espanhóis com metais preciosos, cerca de 70 milhões de nativos foram mortos. O termo conflito étnico identifica qualquer conflito que tenha em sua essência o choque de pessoas com origens religiosas, raciais, culturais ou geográficas. O enfrentamento violento está sempre presente e, por vezes, as ações são tão extremizadas que violam as determinações do Código de Guerra. É o caso do genocídio, galera, que leva à morte milhares ou milhões de pessoas sem distinção entre civis e militares, homens, mulheres ou crianças. Em alguns casos, especialmente no Oriente Médio, o termo conflito religioso é usado no lugar de conflito étnico, porque os motivos religiosos são bem mais destacados em relação aos demais. É meio que complicado isso, né? Mas nós temos aí a lista de conflitos étnicos, que é enorme. Para o continente europeu, a gente pode citar o conflito dos Balcãs, que colocou em choque várias nacionalidades que compunham a Iugoslávia, levando ao seu enfalecimento, ou seja, enfacelamento, e no processo da independência da Bósnia, que colocou os croatas, sérvios e muçulmanos em conflito, resultado em uma limpeza étnica dos não-sérvios na religião. A Guerra do Kosovo, onde a população que ansiava por direitos para a população de origem albanesa, ela foi totalmente massacrada. A questão basca, no qual um povo com identidade e cultura própria no norte da Espanha luta por sua independência. E nós temos também a questão irlandesa, que deseja conquistar a independência da Irlanda
em relação ao Reino Unido. Fora os conflitos do Cáucaso, que geram disputa entre as cerca de 50 etnias que viviam na região. Já no continente asiático, há, por exemplo, o conflito étnico da Caxemira, onde há resquícios, ou seja, resquícios do fim do imperialismo inglês, que colocam em confronto as etnias da região. O Sri Lanka, que é uma ilha habitada por diversas etnias que enfrentam-se principalmente por questões religiosas. Nós temos também a Indonésia, que vivencia a opressão que uma maioria muçulmana impõe sobre minoria católica. O mesmo tipo de confronto ocorre nas Filipinas. A China enfrenta os movimentos separatistas em aproximadamente 40% do território por causa das diferenças culturais e da insatisfação com as exigências impostas com a revolução. Essa revolução era socialista. E por fim, os curdos, que representam o maior povo sem Estado no mundo, vivendo no Oriente Médio, que buscam a independência de um território para o seu povo atualmente. O caso mais latente na América é o do Quebec, que é uma província canadense com uma cultura francesa. Diferentemente do restante do país, que traz as marcas da colonização. Colonização essa que é a inglesa, tá? A província de Quebec tentou ser independente, mas continua como parte do Canadá. Para amenizar a situação, o francês foi declarado oficialmente como segunda língua do país. E, por fim, o continente africano. E é marcado por uma série de conflitos étnicos. A maioria dos problemas africanos estão ligados a fatores desse tipo, o que é uma consequência da exploração que as potências capitalistas desenvolveram no continente. No século XIX, a África foi toda dividida entre os países imperialistas que buscavam suas matérias-primas e nós tínhamos ali as zonas de influência no continente. A divisão do território foi toda feita sem se levar em consideração as diferenças étnicas em cada região, deixando muitas vezes grupos rivais ou, pelo menos, de práticas culturais muito distintas, vivendo em um mesmo território. Então, as consequências desse processo são vistas até hoje, marcando os grandes problemas de instabilidade social e política no continente. No caso africano, podemos citar o genocídio de Ruanda, no qual milhares de Tutsis foram mortos por Hutus. E os conflitos no chifre da África, ocasionando uma devastação da região. E os conflitos na Nigéria, onde há confrontos entre grupos religiosos e o próprio governo do país. Então, para que vocês tenham um entendimento assim bacana sobre isso que eu acabei de trocar uma ideia com vocês, tá? Essa questão étnico-racial, ela é complicada até nos dias de hoje. Tá? Por isso que o professor ele trabalha muito nessa questão do respeito. Tá? O respeito justamente e principalmente com as diferenças. E quando eu falo diferenças, eu não estou falando apenas diferenças no caso de cores, no caso de gêneros. Eu estou falando de uma forma geral.
Então, como vocês viram, dentro disso tudo que foi conversado com vocês, os conflitos, eles existem. Não é para salvar uma humanidade, não é para resolver algum problema. Infelizmente, os conflitos existem e acabam até prejudicando, acabam até criando uma expectativa negativa sobre aquela determinada região. Mas para isso há de se tomar cuidado, porque culturas são culturas. E infelizmente, culturas são elementos aonde você tem que priorizar. Nós temos, né, que priorizar o lado positivo da questão. Mas por causa de pensamentos fascistas, por causa de pensamentos, entendeu, de egos, o que eu falo de uma questão ampla, de uma questão acima, de querer estar acima do próprio poder, é onde acaba gerando, infelizmente, essas questões, no quais, dentro de um amplo estudo da geografia, isso acaba complicando, principalmente quando a gente temos a notícia de determinado país ou de determinado continente brigando, no caso, dentro de um resumo, né? Brigando de uma causa sem causa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado também dessa aula. Não esquece de dar um like e também não esquece de se inscrever no canal. Beleza? Um abraço, fique na paz.